Salve torcedor Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Verdão News. Trago para vocês uma provável escalação aí do Verdão contra o Universitário. O jogo acontece hoje, jogo de volta, o qual o Verdão tem a vantagem de 4 gols de diferença no primeiro jogo que venceu. Então a mídia vai trazer para vocês algumas informações. Vamos acompanhar juntos aí o vídeo. Chegam no F360 para falar do Verdão. O Palmeiras já está classificado, não tá, Prats? Bom dia. Bom dia, amigos. Um beijo pra vocês. Bom dia, Prates. Tudo bem, Vic? Bom dia aos companheiros do estúdio, ao fã de esporte e ao aniversariante do dia. É mesmo? Eugênio Leal, completando mais um ano. Muitas felicidades, muitos parabéns ao Eugênio. Palmeiras está classificado, Vitória. Mas tem um jogo para fazer, para realizar aqui hoje, né? Não, 4-0, deixa o pessoal confiante. Também um beijo pro nosso amigo Eugênio, aí um beijo especial, títulos do Penharol também pra vida dele. E outros clubes por aí Exato. também que estão precisando, né? Mas vamos falar sobre o Palmeiras. Esse 4-0 realmente trouxe muita confiança pra torcida. Até pensando nisso, gente, o Palmeiras fez uma manobra aí pra trazer mais torcedores pro estádio, né? Porque a gente sabe que preço de ingresso, principalmente de Libertadores, costuma ser mais caro. O Palmeiras baixou o preço pra essa partida, então tem ingressos ali para o pessoal de programa de sócios entre R$ 50 até R$ 200, que realmente é bem mais baixo do que a média normal, né? Apesar de ainda ser um preço alto. E até ontem à noite o Palmeiras tinha vendido 23 mil ingressos, então tem uma expectativa de pelo menos 30 mil hoje aqui na Casa Palmeirense. Um jogo que o Abel Ferreira vem um pouquinho mais aliviado das críticas à torcida, porque vence o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, numa uma apresentação bem convincente, né, Rafa? O que você acha que o jogo... É claro, a gente sabe que vai ter modificação de peças para essa noite, até pensando no Campeonato Brasileiro, tem esporte na segunda-feira, mas o que você acha que o jogo contra o Botafogo pode influenciar no jogo de hoje, ou a apresentação do Palmeiras, essa recuperação de confiança? Eu acho que está muito ligado ao embalo do Palmeiras, né, Vitória? A gente tem de lembrar do Palmeiras pós-Copa do Brasil. Aquela eliminação traumática aqui no Allianz para o Corinthians há 2 semanas. Como seria o time depois daquilo, né? O Palmeiras viveu em algumas horas o que não vive na era Abel Ferreira há muito tempo, em relação a crítica, desconfiança, insegurança. Agora a reação foi boa, né? A vitória contra o Ceará não foi uma grande atuação, mas o time virou um jogo complicado pelo brasileiro. Vem o 4-0 em Lima, que é um 4-0 que para reabilitar realmente o time e pensar em coisas grandes na Libertadores da América. E essa vitória contra o Botafogo, né? Que o Abel Ferreira falou muito, que ficou muito preocupado com parte física. A delegação embarcou de Lima na sexta-feira pela manhã para o Rio de Janeiro para jogar num jogo duro domingo à noite contra o Botafogo. E as respostas foram positivas. Geralmente o elenco do Palmeiras, por mais modificado que seja, ele dá resposta positiva. O clube entrou muito nisso já há algum tempo, né? A gente pode questionar, contestar o que faz o Abel Ferreira aqui, acolá, as escolhas dele, mas de maneira geral, quando é chamado ou quando parece que assim, pode ter algum problema, a crise pode aumentar, o Palmeiras responde bem. Sim. Tem Né? Eu acho crise que não, passa meu muito amigo. pelo treinador, pela diretoria, pelo grupo de jogadores, e hoje é para confirmar a vaga, para de novo se colocar, mais uma vez na era Abel Ferreira, entre os 8 melhores da América. E pelo pacto também? E pelo pacto também, né? Pelo pacto também. De vez em quando o pacto deixou na mão, mas de maneira geral não há o que reclamar do pacto, né? 4-0 na ida foi bem tranquilo contra o Universitário semana passada. O torcedor deve vir hoje só para fazer um encontro com a família mesmo, com os amigos, porque realmente 4-0 a gente tem que ter, claro, lembrar, né, que tem um outro time ali, mas foi um resultado muito positivo. Falando de novas peças que o elenco do Palmeiras tem, Kelvin fez aí sua partida como titular e chega agora no F360. E estou muito feliz de poder estrear e já vim nessa sequência boa de vitórias aí. Se Deus quiser, na quinta-feira, mais uma vitória para a gente classificar aí para as quartas de finais da Libertadores. Acho que a energia é a melhor possível, né? Você jogar em casa diante do nosso torcedor, né? Conseguimos uma grande vitória fora de casa. Agora jogamos em casa e temos que buscar mais uma grande partida, né? E, consequentemente, uma grande vitória. Estamos preparando muito bem aí durante a semana para fazer uma grande apresentação na quinta-feira. Bom, temos aí palavras do Kelvin, mais uma opção, né? Se a torcida palmeirense antes dizia que o Palmeiras não contratava, esse ano não dá para falar isso. Do Palmeiras temos aí Carlos Miguel também chegando, lateral esquerdo do Jefté, que é uma vaga que foi deixada, né? Então hoje, por exemplo, que o Abel teria que usar um time misto, não tendo o Vanderlan, vai ter que aproveitar mais ali do Piquerez, não tem como, porque tem uma questão realmente física para essa partida também.
E eu queria que você falasse sobre esses reforços, sobre como que o Palmeiras está entrando esse ano no mercado, Rafa. Quando o Abel Ferreira falou na semana passada, em relação, e a Leila Pereira também, presidente do clube, falava em relação a uma reestruturação, isso explica como que é a reestruturação do Palmeiras. Palmeiras não é de se apegar, por mais que um jogador aqui tenha muitos títulos, seja vencedor, seja um ídolo, se o Palmeiras concluiu que esse jogador não consegue mais render o que o clube imagina, Sim. o que o Abel Ferreira espera, esse jogador não fica. Então o que a gente está vendo é o seguinte, sai Marcos Rocha para o Grêmio, vem o Kelvin, que nós ouvimos aí, que foi titular contra o Botafogo, e começa a jogar para entender como que tem de marcar, para entender o que tem de ser feito quando o time tem a bola, quando o time perde a bola. Vale muito para o Jefté também. Né? O Vanderlan é um jovem que o Palmeiras negociou com o Red Bull Bragantino, mas traz também um outro jovem, jogador de 21 anos apenas. Né? O Carlos Miguel já me parece uma sinalização de que, olha, daqui a pouco se o Everton não continuar tão bem assim, tem um goleiro jovem para jogar. Então o Palmeiras vai se preparando, né? Apesar de não falar publicamente sobre isso, vai se preparando a trocar e mexer no seu grupo de jogadores. Mexe no elenco. Então quem o Palmeiras acha que já não consegue render o que era esperado, sai. E o Palmeiras contratou muito esse ano, investiu muito esse ano, geralmente com jogadores mais jovens, para rejuvenescer também esse elenco. Isso parte da diretoria e, claro, parte da comissão técnica do Abel Ferreira. Geração Z e geração Alfa chegando mais ou menos isso. Em peso no elenco do Palmeiras, amigos. Aqui hoje na ESPN vocês vão poder acompanhar a cobertura mais completa da Libertadores. Um beijo para vocês. Um beijo, Vitória Leite. E um beijo também para o amigo Rafael Prats, o tático. Tá sumido ele, né? Tá sumido? É. Olha Nos últimos ele. dias Olha ele não deu as caras, agora ele apareceu lá no Allianz. Bom trabalho para vocês. A gente tem uma tela. Ah, não, temos a provável escalação do Palmeiras na tela do F360. Vamos lá com a escalação. Tá aí com o goleiro Everton, ou Lomba, Giai, Fux, Micael e Piquerez, Fux ou Gustavo Gomes, Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e Maurício, Facundo Torres, Vitor Roque e Sousa, com Flaco Lopes e o Alain, garoto da base, aparecendo também como opção. André... Muitos titulares ali, né? Oi? Muitos titulares diante do cenário. Se o Abel hoje quisesse poupar o time inteiro, poderia, né? Pode poupar, né? Que tem, mas próximo jogo no Brasileirão pode poupar um pouco nesse jogo. Também o adversário do outro lado. Mérito do Palmeiras, que construiu um grande resultado, né? Teve uma goleada no jogo de ida e pode entrar em campo com tranquilidade. Se quiser descansar alguém, descansa, pensando no Campeonato Brasileiro. De qualquer maneira, o elenco é forte, né, André? Exato. O elenco é forte e aquela goleada, ela foi importante. Assim, o Palmeiras era muito favorito, já no confronto. Mas a goleada, ela permitiu ser algo extremamente positivo para o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras foi lá e ganhou um jogo contra o Botafogo determinante na disputa do campeonato. Dentro do que o Breiler falou, é fácil eu falar aqui, né? Você não está no dia a dia para entender o risco de cada jogador. Lógico que o Abel vai fazer alguma coisa que não ofereça risco aos seus atletas, mas eu até pouparia mais jogador. Por mais que você tenha que ter respeito à competição, ao adversário, mas é um 4-0 fora de casa, sendo que seu time reserva é ainda superior ao adversário. Eu colocaria o time inteiro reserva num jogo como esse, tendo em vista a margem que você colocou e o fato de você ter uma competição ainda aberta no Campeonato Brasileiro, com um rival tão forte quanto o Flamengo. Então, assim, pensando no cenário que foi desenhado, eu até iria com um time ainda mais alternativo. É o tal do não dá sopa pro azar. Né? Eu entendo o discurso, mas iria por outro caminho. E até pode vai jogar segunda-feira, o Palmeiras não vai jogar sábado e domingo. Vai jogar segunda-feira em casa de novo, não tem viagem, contra o Sport. E ótimo pro Palmeiras ter essa margem agora para poupar. E é isso, não precisa fazer também... eu sempre vou discordar, Bel, de o poupar por poupar sem ter um princípio científico por trás. O jogador está desgastado. Não, o Vitor Roque é jovem, tá bem, tá precisando de sequência, tá ganhando confiança, aproveita esse jogo e dá mais minutos para ele, para quem sabe marcar mais 2, 3 gols, aproveitar essa oportunidade também, que tem um adversário do outro lado que acaba se desmobilizando. Quando você toma 4-0 em casa, o time do Universitário vai chegar ali no máximo por um jogo da honra. Então, eu vejo que o Abel acerta também na dose de não colocar o time inteiro reserva e também para dar jogo para o time e, se necessário, poupa durante a partida, segura ali um jogador que entrou como titular já no intervalo. Então, é uma margem suficiente
para fazer isso, mas ao mesmo tempo não precisa chutar o balde também, porque não vai ser um jogo em que ele vai colocar a intensidade lá no alto a ponto de um jogador sair desgastado ou correr risco de lesão. Hoje tem Copa Sul-Americana, falamos do Palmeiras na Libertadores, vamos falar de Sul-Americana porque tem transmissão ESPN, Disney Plus do Galo. É isso aí, torcedor. Esse foi o videozinho que eu separei para vocês com algumas informações aí a respeito do Verdão, essa provável escalação aí, né? Abel tem uma grande vantagem para esse jogo de hoje, que ele pode economizar aí alguns jogadores, né? Acabar colocando aí um time misto para poder só administrar esse jogo de hoje contra o Universitário. O jogo que acontece hoje às 21h30, né? Pois o Verdão aí tem a vantagem de ter ganho o primeiro jogo por 4-0. Então o Palmeiras tem aí a vantagem de 4 gols para esse jogo de hoje aí. Então vai ser um jogo muito fácil para esse time do Palmeiras, né? A Abel pode sim poupar alguns jogadores pensando já no próximo jogo aí, né, pelo Campeonato Brasileiro contra o Sport Recife nessa segunda-feira às 19 horas. Então, para não sobrecarregar seus jogadores titulares, com certeza o Abel vai montar uma escalação aí até um pouco mais leve do que essa que podemos ver aí, né, trazida aí pelo ESPN, que vocês puderam acompanhar no vídeo que eu trouxe para vocês. Com certeza aí o Abel vai dar uma segurada nos seus jogadores, talvez entre até com essa escalação aí, que foi essa provável escalação aí que foi passada agora no vídeo. Porém, creio que ele vai mexer ali no decorrer do jogo, vai mexer um pouco ali, poder poupar os seus jogadores titulares, né? Para estar aí segurando aí e não levando os seus jogadores aí no seu esforço máximo, para não acabar acontecendo nenhuma lesão, nada, pois tem esse resultado aí totalmente favorável ao Verdão para esse jogo de hoje, que acontece aí pelas oitavas de final da Copa Libertadores. No mais é isso, vim trazendo vídeo para vocês todos os dias e com todas as notícias e informações atualizadas do Verdão vocês vão encontrar aqui no nosso canal Verdão News. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Eu gostaria que vocês deixassem também aí nos comentários qual o resultado que vocês acham que vai ser desse jogo de hoje aí. Para mim o resultado desse jogo vai ser 1-0 para o Palmeiras. O Palmeiras vai administrar esse jogo, ele vai segurar ali e no contra-ataque vai acabar fazendo um golzinho, sem precisar fazer muito esforço no jogo aí, só, né, segurar ali um pouquinho e quem sabe no contra-ataque acaba fazendo um golzinho. Então 1-0 para mim é um palpite para esse jogo de hoje. Deixa os comentários o palpite de vocês também. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.